começar falando sobre aquilo que normalmente a gente faz numa etapa inicial, né, de trabalho, que é se aproximar das pessoas que participam daquele contexto ambiental. Então, quando a gente quer conhecer um lugar, né, para o qual a gente vai desenvolver um projeto, é muito comum que a gente vá até esse local e converse com as pessoas informalmente, ou até mesmo através de uma entrevista, ou através da aplicação de um questionário, e é extremamente desejável que a gente faça isso. Então, o arquiteto ele nunca pode perder de mente, né, a importância dessa aproximação com as pessoas, né, conhecer suas necessidades, suas aspirações, suas experiências, suas vivências. Então, essa aproximação é muito importante. As entrevistas e questionários, elas são instrumentos bastante adequados e apropriados para isso. Mas, como todo instrumento de trabalho, né, as entrevistas e os questionários apresentam algumas fragilidades, embora sejam muito importantes. Quais seriam essas fragilidades? Então, a primeira fragilidade que eu poderia apontar é a seguinte: o conteúdo, né, a ser obtido a partir de uma entrevista, de um questionário, ele é totalmente dependente da vontade e da habilidade daquela pessoa em nos comunicar algo. Então, se essa pessoa, ela naquele momento não está muito disposta a nos dizer, a nos dar informações sobre aquele aspecto que está sendo perguntado, então dificilmente o conteúdo dessa entrevista, né, vai ser totalmente satisfatório, não é mesmo? Existe também um outro ponto que precisa ser considerado. Nem sempre nós estamos plenamente conscientes das relações que nós estabelecemos com o mundo. Então, muitas vezes, mesmo que nós tivéssemos toda a boa vontade do mundo em falar para outra pessoa sobre como a gente se relaciona com o lugar, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso porque nós não nos demos conta de como essas relações acontecem, né? Como essas relações se dão. Então, mesmo que a pessoa quisesse, ela não seria capaz de falar porque não é algo que está presente na sua própria consciência. Mas existe ainda um terceiro ponto que nós poderíamos colocar como uma fragilidade dos processos de entrevista e de questionário, e eu acho que esse ponto é ainda mais importante que os demais, né? É a questão da tal da desejabilidade social, né? Então, em geral, quando a gente faz uma entrevista ou aplica um questionário com alguém, existe uma tendência de que as respostas obtidas estejam muito próximas daquilo que a gente considera adequado, ideal, né, esperado. Então, dificilmente alguém vai produzir relatos que coloquem em dúvida, né, a adequabilidade do seu próprio comportamento. Então, é possível que essa pessoa, no seu relato, aproxime, né, a descrição do seu comportamento aquilo que ela considera ideal, aquilo que a sociedade, de maneira em geral, considera ideal. Então, o produto dessa entrevista pode ser um produto que tem esse viés da desejabilidade social, né? Bom, então, o que a gente faz, né? Então, normalmente, quando um instrumento de investigação, e nesse caso, um instrumento da investigação da relação pessoa-ambiente, apresenta fragilidades, normalmente o que a gente faz é fazer uso de outros instrumentos que possam compensar essas fragilidades. Então, é como se a vantagem de um compensasse a desvantagem do outro, né? E vice-versa. Então, os instrumentos eles se compensam quanto aos seus pontos fortes e aos seus pontos fracos, né? Então, uma maneira de compensar a fragilidade da entrevista e do questionário é utilizar a técnica da observação,
né? Ou seja, ao invés de nós perguntarmos para uma pessoa o que ela faz ou como ela se comporta, nós podemos simplesmente não perguntar e observar ela se comportando, observar o modo como ela se relaciona com o ambiente. Então, isso seria uma técnica de observação. A gente não interage verbalmente com essa pessoa, mas a gente de longe observa o modo como ela se movimenta, o modo como ela se relaciona, né, com aquele lugar. Então, isso é uma técnica de observação. Agora, nem sempre é simples observar o comportamento de uma pessoa, né, como vocês devem estar imaginando. Primeiro porque existem determinados comportamentos que são muito infrequentes, né, muito esporádicos no tempo. E se a gente ficar, né, de prontidão para observar aquele comportamento, a gente pode passar dias, semanas e até meses, né, esperando aquele comportamento acontecer, e ele provavelmente não vai acontecer na nossa frente. Então, esse é um outro problema que a gente precisa observar, né? Por outro lado, existem alguns comportamentos que se dão no âmbito privado e que, portanto, dificilmente vão ser acessíveis, né? Por exemplo, aquilo que as pessoas fazem dentro de casa, dificilmente a gente vai conseguir observar diretamente, né? Porque é uma coisa que está no âmbito privado. Existem também aqueles comportamentos ilícitos que mais dificilmente ainda vão ser diretamente observados por nós. Então, imaginem que a gente, né, quisesse observar o comportamento de vandalismo e se postasse numa praça pública e ali aguardasse alguém pichar um muro, pichar uma estátua, enfim. Dificilmente a gente iria conseguir observar esse tipo de comportamento exatamente porque a nossa presença ali já seria, assim, um impedimento para que aquele comportamento acontecesse, né? Mas aí vem a técnica que eu gostaria de introduzir a vocês. Quando é difícil observar diretamente o comportamento das pessoas, nós podemos ter sempre em mente que ainda assim nós podemos observar os vestígios que resultam daqueles comportamentos. Aí é que vem a observação de vestígios ambientais, né? Então, a observação de vestígios ambientais não é uma observação do comportamento em si, mas é o que resultou dele, né? É o que sobrou daquele comportamento. E aquele vestígio pode ser observado a qualquer tempo, independentemente do comportamento estar ou não estar acontecendo, porque o que importa para a gente é o resultado da ação, é o que sobrou, é o vestígio, né? Então, a princípio parece assim um pouco o trabalho de um detetive, mas é mais ou menos isso mesmo, porque a observação de vestígios parte do pressuposto de que, observando o resultado de uma ação, a gente consegue reconstruir a ação que deu origem àquele resultado. É como se a gente estivesse reconstituindo o comportamento, né, a partir do qual aquele vestígio aconteceu. Então, é um pouco um trabalho de um detetive, né? E a princípio parece alguma coisa assim muito simples, mas à medida que a gente exercita a técnica, né, e desenvolve a observação de vestígios, a gente se dá conta da quantidade e da qualidade da informação que é possível de ser obtida somente por meio da observação de vestígios. Vou citar um exemplo que normalmente eu utilizo, porque eu acho que é bastante ilustrativo, né? Quando a gente vai na praia e a gente nota pegadas na areia, né? A princípio são só pegadas, mas se a gente olhar com atenção aquelas pegadas, a gente pode tirar uma série de conclusões, né? Muito mais do que a gente esperaria tirar. Então, por exemplo, pelo tamanho da pegada, a gente conseguiria imaginar se aquela pessoa que caminhou por ali é uma criança, né, se é um adulto. A gente poderia, naturalmente, a gente pode indicar até a direção para onde ela foi, né,
pelo formato da pegada, a gente sabe se ela estava caminhando para um lado ou para o outro. A gente sabe se aquela pessoa estava correndo ou estava andando, porque a pegada da corrida é diferente da pegada de quem caminha, né? A gente consegue imaginar quantas pessoas estavam ali pelos tipos de pegadas, pela quantidade de pegadas, né? Dependendo do formato da sola, a gente poderia até inferir se é um sapato tipicamente feminino ou tipicamente masculino, e uma série de outras questões, até o peso, né? Se é uma pessoa que tem um peso maior, então a pegada vai estar mais pronunciada, mais profunda na areia. Se tem um peso menor, ela vai estar mais leve. Então, olha quantas informações a gente poderia tirar simplesmente por observar uma pegada. Por exemplo, quando a gente vai num parque público e a gente quer saber como as pessoas usam aquele local, mas a gente não está observando pessoas, nós podemos observar vestígios. Então, por exemplo, num parque infantil, se existe um balanço em que a parte do chão ali está muito desgastada, já sem grama, então é um sinal claro, é um vestígio claro de que aquele balanço é muito utilizado, muito mais do que um outro em que o chão está sem marcas nenhuma, né? Em que a grama está sem marcas nenhuma. Então, pelo tipo de vestígio, eu começo, então, a entender mais ou menos, a inferir, né, aspectos, né, envolvidos na relação das pessoas com aquele lugar, né? Então, bom, por esses exemplos que eu citei, vocês podem imaginar que existem uma variedade imensa, né, de vestígios ambientais, né? Então, por exemplo, existem vestígios que a gente poderia considerar por deposição, né, que é quando a gente acrescenta elementos naquela paisagem. Então, por exemplo, quando a gente entra num determinado ambiente, observa muito lixo, copos de plástico, né, espalhados, enfim, objetos jogados no chão. Então, são elementos que foram acrescentados naquele local, que resultaram de um comportamento, muito provavelmente um comportamento de não cuidado, né, de descuido, de descaso, e enfim, sobraram aqueles objetos ali. Então, aqueles objetos são vestígios de deposição, né, por acréscimo de elementos. Né. Existe também os vestígios por desgaste, né, aquele exemplo que eu falei do chão desgastado pelo uso de um balanço num parquinho, é um exemplo de um vestígio de desgaste, né? Um corrimão que já apresenta sinais de de ter sido muito utilizado, né? Por exemplo, um móvel que arranha a parede, que desgasta, que lasca a parede, também provoca um vestígio de desgaste. Então, se nós estivermos atentos a esses sinais, a gente começa a entender o modo como aquele ambiente opera, né? O modo como as pessoas operam naquele ambiente. Mas existem outros tipos, por exemplo, vestígios de adaptação. Quando você chega num local e nota que uma pessoa estendeu um lençol no meio da sala, naturalmente aquele lençol não estava previsto no projeto original daquela residência, mas ele foi construído por uma clara necessidade de criar espaços privativos dentro da casa. Então, aquele é um vestígio de adaptação importante, né, que sinaliza que as relações de privacidade, ali, territorialidade, elas precisam ser no mínimo revistas em relação ao projeto original. Né? Existem também aqueles vestígios de marcas pessoais, né, de personalização. Então, se eu chego num ambiente e noto que ali existem muitas marcas pessoais de personalização, aquilo é um indício, por exemplo, de apropriação do espaço, né? É um indício de que a pessoa utiliza marcas de territorialidade, que define o seu território. Né? Então, existem muitas formas de se observar vestígios, muitos tipos de vestígios. O nosso grande desafio é apurar o olhar para conseguir interpretar
esses vestígios como vestígios, porque na maioria das vezes nós estamos tão desabituados a interpretar sinais do ambiente que nós não conseguimos nem ao menos perceber que determinado elemento ali pode ser sinal, sim, né, do uso que aquelas pessoas fazem daquele lugar. Agora, cuidado importante a gente precisa tomar, né? Como eu falei, todas as técnicas elas têm suas fragilidades, né? E não poderia ser diferente com a técnica de observação de vestígios. Uma fragilidade importante dessa técnica é que para um mesmo vestígio encontrado em um determinado lugar, a gente pode elaborar diferentes explicações. Né? Então, qual explicação é a correta? A gente só vai saber utilizando ou confirmando isso por meio de outras técnicas. Vou dar um exemplo, né? Se a gente chega num ambiente, encontra esse ambiente totalmente limpo, organizado, né? Arrumado, sem nenhum vestígio de descuido, de descaso, de lixo, sem nada, a gente poderia inferir, opa, as pessoas que utilizam esse local cuidam muito bem, né, desse ambiente. Então, essa poderia ser uma explicação. Mas, porém, poderia acontecer algo do tipo assim, então, as pessoas nem são muito cuidadosas com aquele ambiente, na verdade, mas o que acontece é que existe uma pessoa que eventualmente é responsável ali pela limpeza e minutos antes da minha observação chegou ali e botou tudo no lugar. Então, aquele sinal de organização e de limpeza pode ser mais explicado, né, pela eficiência do pessoal da limpeza do que propriamente pelo comportamento de cuidado que as pessoas que utilizam aquele local têm, né, para com o local. Então, importante a gente elaborar hipóteses a partir da observação de vestígios, elaborar hipóteses a respeito dos comportamentos que ali existem, mas sempre confirmar essas hipóteses por meio de outros métodos, de outras técnicas de investigação, por exemplo, conversando com as pessoas, né, perguntando a elas o que exatamente ocorre. Então, que a gente faz uma complementação, né, de técnicas em que uma pode complementar, né, os dados da outra e a partir da confrontação, né, entre os dois conjuntos de dados a gente pode ter uma noção melhor, né, e mais ampla, né, e mais certa daquilo que realmente ocorre naquele local. O que a gente faz para fazer uma observação de vestígios? Normalmente, a execução dessa técnica é muito simples, né? A gente percorre o local, percorre o lugar, né? E vai observando com atenção tudo aquilo que pode ser um sinal, tudo aquilo que pode ser um vestígio. E aí a gente pode fazer anotação disso em um croquis ou em uma planilha. Por exemplo, a gente pode elaborar um croquis daquele ambiente e ir sinalizando nesse croquis os pontos em que a gente observa um determinado sinal. A gente pode fazer uma marcação e, na sequência, fazer uma legenda, indicando o que significa aquela marcação. Nós podemos utilizar também, além de croquis, de planilhas, né, para anotações, a gente pode utilizar fotografias, né, filmagens, inclusive, tudo para fazer o registro daquilo que a gente está vendo, né? E o que vai nos ajudar também a interpretar, né, da maneira mais adequada possível a razão da existência, né, daquele vestígio.